Eu, sinceramente, gostaria de ter recebido esses conselhos quando eu comecei a empreender, mas não tive necessariamente uma base ou alguém para me inspirar no universo do empreendedorismo, ou alguém que já tivesse passado por isso. E eu decidi gravar esse nosso papo porque seria muito bom ter recebido esses conselhos na busca pelo sucesso tendo meu próprio negócio. Se você chegou agora nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou Thaís Vilela, seja muito bem-vinda a esse espaço. Aqui a gente fala sobre marketing, posicionamento e vendas. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve antes da gente começar o nosso papo. Essa é a nossa moeda de troca, é uma maneira de eu me sentir cada vez mais motivada a trazer conteúdos profundos assim. E eu tenho certeza que vai agregar muito na sua jornada como empreendedora. Bom, quando eu tive o insight de gravar esse assunto, eu fiquei lembrando muito da minha jornada dentro do empreendedorismo, nessa busca pelo sucesso com o meu próprio negócio. Para não dizer que eu não tive nenhuma base familiar do empreendedorismo, eu estaria mentindo, tá? Na verdade, o meu pai largou um cargo público na época e decidiu empreender em um negócio em família. Então, ele trabalhava com a minha mãe no mesmo local, mais seguro, decidiu largar tudo e foi empreender num negócio em família. E a gente sabe que quando a gente toma esse tipo de atitude, é um arriscar. Não é certo, não é uma matemática exata, não existe a fórmula para o sucesso. E empreender envolve tantas outras coisas além da nossa paixão que identificamos lá no começo. Não é só a gente gostar de fazer aquilo, né? Ah, eu vi que eu gosto de fazer unhas, eu descobri que eu tenho talento em pintar quadros, eu descobri que eu vou fazer artesanato, enfim, qualquer coisa que você tenha, né, descoberto que acendeu essa chama, essa vontade de empreender. A gente começa a perceber que não é isso que vai sustentar o nosso negócio. Quantas outras habilidades a gente precisa adquirir ao longo dos anos como empreendedora, como empresária, como gestora do nosso negócio, depois contratando pessoas como líder. Então a gente quase que sai daquele nosso papel do o amor pelo que eu faço, né? O meu dom, o meu talento que eu descobri, para assumir outros papéis que, na verdade, são eles que vão fazer o nosso negócio ficar em pé. Então, esse já seria um dos primeiros conselhos que eu não ouvi, mas que eu vivi dentro de casa, que foi exatamente isso. Eu vivi e eu enxerguei hoje, depois da infância, que o negócio do meu pai, ele prosperou durante um tempo, o negócio em família, no caso, né? Na parte de confecção, na parte de moda. E por não ter acompanhado o mercado, se atualizado, se modernizado, o mercado muda muito rápido, o mercado sempre mudou muito rápido. Agora parece estar mudando mais, né? Mas sempre mudou muito rápido. E o fato de você não se atualizar, não correr atrás disso, faz com que você fique para trás. O fato de você não desenvolver essas outras habilidades, como eu te disse, de gestão financeira, de saber lidar, de entender aonde é o momento de você investir, de você segurar, de você crescer, de você segurar. Todas essas habilidades a gente tem que desenvolver como empreendedora. E eu percebo isso hoje analisando o que aconteceu com o negócio da família, um negócio que prosperou e que depois não foi duradouro. E o quão frustrante é, entre aspas, não dar certo com um negócio que a gente colocou muita fé para que desse, né? Eu coloco o não dar certo porque o nosso caminho como empreendedor, ele é um caminho cheio de coisas que não vão dar certo, entre muitas aspas. E é exatamente isso que faz a gente evoluir. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de ter recebido era exatamente esse. Você vai escolher o que for para fazer, para empreender. Mas saiba que você vai ter que adquirir habilidades que você nunca imaginou. Você vai ter que lidar com coisas que você odeia. Você vai ter que desenvolver habilidades que não são suas habilidades natas, né? Tem muitas empreendedoras que têm facilidade com planilha, com financeiro, com dinheiro, enquanto outras não têm, porque estão muito mais na parte de executar, fazer acontecer, ser criativa. Só que quando a gente começa um negócio, nós temos que desenvolver todas essas facetas. Eu não tenho o meu financeiro estruturado, eu não tenho organizado tal coisa, XY coisa.
habilidades de venda comercial, eu preciso e eu começo a descobrir que eu preciso ser 1000 pessoas em uma. E eu tenho certeza que a fase que você chega a identificar isso, porque quando a gente começa a empreender, a gente não sabe disso, tá, gente? A gente só tem um sonho, uma vontade e bora lá. Só que quando a ficha começa a cair dessas responsabilidades que são totalmente diferentes do amor pelo que eu faço, de viver da minha arte, necessariamente, a gente começa a entrar num parafuso. É muito fácil a gente se frustrar e falar, meu Deus do céu, não vou dar conta onde eu me enfiei. Onde eu me enfiei. Eu costumo falar que é nessa fase que a gente valoriza todos os empresários e patrões que a gente já teve na vida. Eu não sei você, mas eu vim do sistema tradicional, CLT, então já trabalhei em algumas empresas registradas e eu não tinha essa visão de empreender durante muito tempo. Então a gente julga demais, né? Os nossos patrões, os nossos chefes, enfim. E quando a gente muda essa posição e é a gente que está em busca de construir uma equipe, de formar um negócio sólido, a gente entende quais são os desafios e que o calo é muito mais embaixo. Então, um dos grandes conselhos que eu gostaria de te dar, e que você já deve ter percebido, é que o que vai sustentar o seu negócio a médio e longo prazo para que ele cresça não é exatamente aquilo que fez com que ele nascesse, se é que você me faz entender nesse sentido. Não basta só amar aquilo que você faz. É preciso encarar isso realmente como uma profissão mesmo, levar a sério o negócio, né? Outro conselho que eu gostaria de ter recebido é que é muito mais fácil eu obedecer ordens de alguém que, né, está superior a mim do que eu mesma me dar ordens. Então, quando a gente começa a empreender, é muito com essa visão de ter a minha própria liberdade. Eu quero construir com as minhas regras, né? Eu não vou ficar nesse emprego aqui que eu não concordo com X, Y, Z. Então, eu vou sair fora, vou criar meu próprio negócio e aí as regras são minhas. Paz e amor na santa paz, né? Tudo vai dar certo. Só que, no campo de batalha, a gente vê o quão desorganizada a gente pode ser. O quão procrastinadora a gente pode ser com os nossos próprios negócios. Ou seja, antes o que eu não gostava de fazer, ou aquela empresa que eu não aturava mais, aquele trabalho que eu não aguentava mais fazer, eu era tão disciplinada, eu chegava tão na hora, eu cumpria os meus horários, eu cumpria os meus deveres. Só que quando é nosso, a gente não consegue fazer. Porque aquela pessoa que organizava o que eu tinha que fazer, que mandava em mim, sou eu agora. Então, eu preciso saber e ter o olhar bem clínico de identificar o que é prioridade dentro do meu negócio e o que tem mais potencial de me trazer maior retorno. Aquele famoso entender os nossos 80-20, que eu acredito que é a grande saga de todas as empreendedoras. O que eu coloco 20% da minha energia dentro do meu negócio e que tem capacidade de me trazer 80% dos meus resultados? É uma matemática exata? Não é. Mas é a nossa busca diária. São tantas coisas que passam na nossa cabeça, são tantas ideias, tantas coisas que a gente tem que fazer, mas aonde existe a possibilidade do meu esforço ser melhor aplicado para que o retorno seja mais efetivo e eu não me sinta no final do dia tão exausta de tantas atividades. Dentro de tantas coisas, eu comecei a pensar que eu realmente busquei esses conselhos hoje, aos meus 30 e tantos anos, analisando o que aconteceu dentro da minha casa, né? Hoje eu percebo isso. Nunca ninguém me falou sobre isso, mas vivendo na pele eu já tenho as percepções. E também nessa jornada, empreendendo há mais de 7 anos, em vários negócios, buscando me descobrir, aplicando o meu talento, o que eu achava que era, o que eu achava que não era, errando e acertando e vendo que muitas vezes a nossa ganância por crescer, a nossa vontade por crescer, pode ser a nossa maior inimiga. E aí já entra um outro conselho que eu gostaria de ter recebido. É muito desafiador para a gente, quando a gente está com o nosso coração muito envolvido no negócio, porque eu sei que estamos, aliás, é o nosso negócio, a gente saber discernir o que é uma boa decisão do que é uma decisão precipitada e do que é uma decisão totalmente errada.
essas coisas eu costumo dizer que elas ficam meio turvas, então parece que a gente não enxerga. Quem está fora muitas vezes é óbvio, né? Identificar essa decisão é uma furada, é nessa que você vai, essa você segura mais. Só que nosso coração muito envolvido no negócio, nosso lado emocional, as empreendedoras mais emocionais, elas sofrem muito. Eu sou muito emocional. Eu costumo dizer que as racionais eu acho que deslancham mais rápido, não patinam tanto. É muito fácil a gente confundir as oportunidades porque a gente está se baseando na nossa ambição, não na nossa ganância, na nossa ambição. Então eu quero crescer. É óbvio que eu vou fazer esse investimento, que eu vou contratar uma equipe, que eu vou pegar um espaço, que eu vou ampliar meu negócio. É óbvio, eu quero isso. Só que a gente precisa ter calma mesmo, assim, os 2 pés no chão na hora de tomar essas decisões e, se preciso for, tomar o tempo necessário para que uma resposta mais clara chegue até a sua cabeça. Num formato de sinal do universo, num formato de tive que fazer conta mesmo para ver se a conta fecha, qualquer tipo de sinal, e não em deixar o coração agir de forma precipitada. Já fiz muitas decisões erradas que eu julguei que eram corretas para o meu crescimento, de ampliar a equipe, ampliar espaço, e realmente me enforquei. Realmente não tive estrutura financeira e estrutura emocional, que inclusive é um outro conselho que eu gostaria de ter recebido. E essas coisas realmente atrasaram a evolução do meu negócio em algum nível. Eu não enxerguei realmente, e principalmente eu não pensei com mais cautela, eu tive muita pressa. E, cara, pressa em empreender não dá certo. Não dá certo, é totalmente diferente de você se arriscar, tentar se movimentar e buscar e aprender e errar. Agora, algumas decisões na pressa, elas realmente podem acabar com o seu negócio, né? E aí eu puxo o gancho de algo que eu comentei, que empreender é muito mais sobre ter o seu emocional fortalecido do que qualquer outra coisa. Não é todo dia que você vai estar motivada. E a gente confunde isso com alta performance, a gente confunde isso com estar bem, a gente confunde N coisas, a gente mistura assim tudo, sabe? E ainda mais mulher, que tem as 1000 fases do mês, tem dia que eu tô motivada, tem dia que eu não quero mais nada, tem dia que eu quero jogar tudo pro alto, tem dia que eu tenho uma nova ideia, e aí o negócio desanda totalmente desequilibrada. E eu percebi o quanto o nosso emocional é o que vai sustentar o nosso negócio. Eu já deixei de lado vários projetos, porque o emocional me pegou. Feio, assim. E eu acredito que pelo fato de ser um negócio que nós criamos, então é um pouco de mim, é um pouco do meu coração, é um pouco da minha personalidade. Se eu não estou com o meu emocional muito bem resolvido, qualquer coisa que sai fora do que eu projetei, eu já levo para o meu lado pessoal. Então eu já me julgo como incompetente, é como se isso estivesse me afetando como pessoa, sabe? E aí fica muito fácil a gente balançar, porque que negócio nasce e cresce sem nunca ter quebrado, sem nunca ter tomado decisões erradas, sem nunca ter pensado que era de um jeito, mas era de outro? Não tem como. Então a nossa estrutura emocional, para lidar com isso, com as questões do dia a dia, com a nossa cabeça, com as nossas decisões, com os desafios, ela precisa estar extremamente em equilíbrio. Eu acho que toda empreendedora deveria fazer terapia, gente. Todo mundo devia fazer terapia. Mas as empreendedoras, meu Deus, se for mãe com filho ainda, mais ainda. E a base mais importante de tudo vai ser o seu emocional estar bem, você se sentir bem, você conseguir ser fria realmente em algumas coisas que dão errado e você simplesmente falar, foda-se, faz parte do caminho, é isso, bora pra próxima. E não se fechar num casulo, se lamentar pro resto da vida e decidir sumir, né? Como eu já fiz com outros projetos, eu confesso, gente, o emocional abaladíssimo. E uma coisa também que ninguém me avisou, gente, eu só queria viver da minha arte, mas para que isso seja
rentável, né? Para que isso seja sustentável, eu preciso colocar dinheiro no meu bolso. E para que eu coloque dinheiro no meu bolso, o coração do meu negócio tem que ser a venda. E aí, meu bem, ninguém me falou que eu precisava ser boa em vender. Ninguém me falou que eu precisava perder minha vergonha de vender. Então, entende como a gente começa com as coisas abarrotadas e nem sabe quais são os processos. E hoje, sozinha, você se vê tendo que ser uma boa vendedora. Ninguém melhor do que você para vender o seu negócio, para vender o seu produto. Por mais que lá na frente ou agora você tenha um comercial, você tenha alguém que te apoie nisso, o negócio é seu. E você sabe o quão bem você sabe fazer isso, se você quiser de verdade. E para que você treine essa pessoa, essa equipe que vai fazer parte do seu negócio, isso precisa partir de você. Então, um conselho assim fortíssimo teria: Thaís, investe, vai estudar sobre vendas, vai entender o universo de vendas, vai entender sobre psicologia, sobre pessoas, consumo, como que você consegue se tornar uma pessoa mais confiante para vender, para falar, para se comunicar. Porque, gente, quantas pessoas estão vendendo o mesmo produto ou o mesmo serviço que você com muito mais facilidade só porque desenvolveram uma habilidade de comunicação, de confiança e de venda? Às vezes, o que você tem nas suas mãos é tão bom, mas você não abre a boca, você não fala, você não divulga, num networking você não fala. E aí a outra pessoa que já desenrolou isso, que já aprendeu e quebrou todas as barreiras possíveis, tá aí, deslanchando, colhendo os frutos. Eu vejo muita empreendedora com vergonha de vender, travada para vender, com medo de ser julgada, com medo de ser rejeitada, porque a gente vai ouvir muitos nãos, né, também. Nem todo mundo vai comprar aquilo que a gente vende. E criar essa casca, eu acredito que é uma das maiores habilidades, um dos maiores conselhos que eu gostaria de ter recebido e que eu estou te passando agora para que você consiga aplicar no seu negócio, aplicar no seu dia a dia e conseguir melhorar a sua performance, enfim, como um todo. E aí, me conta, desses conselhos, qual foi o que mais tocou você e que você também gostaria de ter recebido antes de começar a empreender? Hoje em dia eu busco aplicar cada um deles, mas eu confesso que eu aprendo e tive que aprender muito na marra mesmo, sozinha ali, vivenciando todos os desafios que empreender coloca em nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você nessa fase, nesse seu momento de negócio, não esquece de se inscrever nesse canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui toda semana. E se lembrou de alguma amiga que também é empreendedora e que com certeza precisa desses conselhos, não esquece de compartilhar com ela. A gente se vê no nosso próximo papo. Até mais!